Saudações missionárias. Você certamente já ouviu a seguinte pergunta: para que ir pregar o evangelho em outro país se há tanto perdido à nossa volta? Esse é o assunto de hoje do nosso Momento Missionário. Leia comigo Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O texto lido nos revela que Jesus, muito mais do que uma ordem, uma promessa, ele também mostra a sua expectativa em que o evangelho fosse pregado em todos os lugares, todas as localidades geográficas, porque ele começa falando de Jerusalém e ele conclui citando até os confins da terra. Isso nos mostra que missões transculturais estavam e estão no coração do Mestre. Pois bem, quando nós pensamos em missões transculturais, não dá para nós considerarmos esse assunto sem antes entendermos o que é missões transculturais. Seria nós transpormos a nossa cultura e irmos até outras culturas para levar a missão que o Mestre nos deu, que é a obra missionária, aquilo que ele começou a fazer na Terra e disse que nós deveríamos dar continuidade. Mas o que é cultura? Cultura fala de aspectos que fazem parte de todo um estilo de vida, de uma sociedade ou de um povo, de um grupo dentro dessa sociedade. A cultura, ela fala de crenças, de religiões, de costumes, de práticas, de aspectos que envolvem tanto dança, música, histórias que os antepassados contaram, lendas, crendices, tudo que envolve o estilo de vida, aspectos sociais e morais de um povo, de um grupo. E quando nós pensamos em transpor a nossa cultura, isso fala de transpor também aspectos que envolvem a língua, as religiões, porque a língua é um dos traços mais fortes, mais marcantes de uma cultura. É por isso que muitas vezes se confunde missões transculturais com pregar o evangelho em outro país. É lógico que outro país certamente tem outra cultura, mas não é só isso. Quando nós pensamos em fazer missões transculturais, nós devemos considerar que não tem prioritariamente que cruzar barreiras político-geográficas, mas barreiras desses aspectos, dessas visões e práticas culturais que falam de religiões, língua, costumes, etnias, esses aspectos que eu já citei. Pois bem, quando nós consideramos essas questões, nós vamos ver que bem próximo a nós podem existir, sim, outras culturas representadas. Por exemplo, no Brasil, nós temos cerca de 240 tribos indígenas, cada uma dessas tribos com as suas leis, seus costumes, suas práticas, suas crendices. E de todas essas tribos, cerca de 126 delas, nós falamos de 240, cerca de 126 dessas tribos não tem nenhuma presença evangélica ali, de missões, falando e levando a salvação, levando a redenção de Jesus a esses povos. E eu nem estou falando de descaracterizar os costumes e as práticas deles, não, mas de levar esperança, porque muitas culturas têm crenças que envolvem a desesperança, prisões, cadeias, que a mensagem salvadora de Jesus quebra e traz libertação. E por que nós devemos fazer missões transculturais? Ora, se nós voltarmos em Atos 1:8, nós vamos ver que existem duas palavrinhas que Jesus disse que elas são muito significativas, que é tanto e como. Jesus, quando disse que nós seríamos suas testemunhas, ele disse que seria tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ele não disse primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois
E se sobrar tempo, com fins da terra, ele não disse isso. Não há uma sequência cronológica ou primeiro você vai fazer nesse lugar, depois naquele, como muitos pensam. Mas essas palavrinhas, tanto e como, elas nos dão a ideia de simultaneidade. Simultaneamente, nós vamos pregar na cidade em que nós estamos, no meu caso, Goiânia, mas também em Goiás, no Brasil e em todas as nações da terra ao mesmo tempo. É por isso que a capacitação vinda do alto era o que os discípulos deveriam esperar antes de começar a pregar. Porque nas forças ou na capacidade meramente humana isso não seria possível. Mas na unção e na graça do Espírito Santo, nós podemos sim, simultaneamente, alcançar os perdidos. E é importante nós nos lembrarmos da grande necessidade, porque se nós ficarmos presos à necessidade da igreja local ou à necessidade da localidade, nós vamos ficar tão presos nas tarefas locais que esse fazer local vai ofuscar a necessidade e até mesmo as ações que poderiam ser feitas na extralocalidade, que é também muito importante, porque se você prestar bastante atenção, você vai ver que ao seu redor existem sim muitos perdidos, mas esses perdidos de alguma forma já ouviram falar de Jesus e estão perdidos porque ainda não decidiram por seguir a Jesus. Enquanto existem muitas pessoas que nunca ouviram nem mesmo uma vez a respeito do Senhor Jesus. Sabem, daquelas 11.874 povos listados, cerca de 3.915 nunca ouviram falar de Jesus nem ao menos uma vez. E aí eu te pergunto, é justo isso? É justo que cerca de 1/4 da população mundial nunca tenha ouvido falar de Jesus nenhuma vez, enquanto nós ficamos falando repetidamente para as mesmas pessoas? Certamente que a obra missionária transcultural, ela está no coração de Deus. E se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos crer então que toda a Bíblia fala de missões transculturais. De Gênesis a Apocalipse nós vemos isso. Só para citar exemplos, em Gênesis, quando Deus chama Abraão, ele diz que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E lá em Apocalipse, na conclusão da história da humanidade, nós vamos ver que o Cordeiro de Deus, com o seu sangue, ele comprou povos, pessoas, que procedem de todas as tribos, língua, povos e nações, mostrando que Deus está vendo o todo, todas as culturas, todos os povos. Então, eu te digo, faça missões transculturais, porque é a vontade de Deus para todos, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Faça missões indo, orando e contribuindo, porque missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.